depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Meus amados, eu creio que esse livro de Tiago é um dos mais atuais e necessários para a igreja. Tiago, ele é visto muito mais como um pregador do que como um escritor. Quando nós estudamos essa carta, que é pequena, ali na sua extensão, mas muito profunda no seu conteúdo. Quando nós meditamos ali nessa carta, nós temos a sensação de que Tiago está olhando dentro dos nossos olhos e nos sacudindo para nos fazer entender a necessidade de sermos pessoas maduras, de ingerirmos um alimento sólido que vem da parte do Senhor, de vivermos de uma forma diferente, transformados, reavivados, entendendo que as provações, que as tribulações, elas fazem sim parte do Evangelho, fazem parte de seguir ao Senhor. E parece que Ele está olhando nos nossos olhos e falando conosco pessoalmente sobre a necessidade de sermos moldados, a necessidade de sermos transformados. Quando nós olhamos aqui para a palavra, para todos os ensinamentos, é como se nós estivéssemos olhando para um espelho. Todos os dias, pela manhã, antes de sair de casa, eu tenho certeza que todos, ou pelo menos a maioria dos que aqui estão, tem o hábito de olhar no espelho para ver como você está. Independente da habitualidade de você olhar ou não para o espelho, eu tenho certeza que todas as vezes que você se põe na frente de um espelho, você enxerga a necessidade de ajustar algo. Talvez é o cabelo que não está adequado, talvez as mulheres é um retoque que precisa ser feito, mas sempre que nós olhamos para o espelho, nós vemos a necessidade de ajustar algo. E quando nós estudamos e examinamos as Escrituras, é a mesma coisa. Nós sempre encontramos uma necessidade de sermos uma pessoa melhor, uma necessidade de transformar algo que precisa ser melhorado, ser tratado. Então o principal propósito da palavra é o autoexame, é a autoanálise, é nós enxergarmos que tipo de pessoa nós somos e o que precisa ser melhorado, o que precisa ser moldado. E eu asseguro que diante do espelho desse livro é impossível não identificarmos a necessidade de sermos corrigidos, de sermos moldados e transformados. Tiago, ele escreve aqui essa carta para tratar de diversos problemas que estavam acontecendo ali naquela comunidade. Eles enfrentavam várias provações, grandes tentações. E Tiago, percebendo isso, eles estavam ali competindo cargos. Eles estavam com uma língua grande falando das pessoas e havia divisão ali dentro da igreja. Eles falavam sobre o Evangelho, mas eles não praticavam a palavra de Deus. Eles desobedeciam a palavra de Deus. E quando nós analisamos tudo que Tiago está falando, esses problemas que estavam sendo enfrentados, nós percebemos que a causa era uma só: a imaturidade espiritual. E a maturidade espiritual é uma das grandes necessidades da igreja hoje. Nós precisamos ser cristãos maduros, só que muitos membros das igrejas hoje não têm maturidade. E quando não se tem maturidade, não se consegue ingerir um alimento sólido, um alimento espiritual eficaz, de que todos nós necessitamos, de modos que acabamos sendo nutridos com leite, como diz lá em Hebreus. Volte um pouquinho aí, vamos ver aqui, Hebreus capítulo de número 5. Pastor, Opa! desculpa interromper, mas é porque eu quero sair da igreja. Senta aqui, meu irmão, vamos conversar, o que está acontecendo? Tá difícil, o pessoal fica me olhando assim estranho, sabe? Eu não estou me sentindo confortável. Às vezes
as pessoas não reconhecem o que eu estou fazendo, sabe? Os humanos. E assim, estou passando por alguns problemas, né? E não está fácil. E eu acho que eu estou perdendo tempo aqui na igreja. Eu acho que eu tenho que ir para a rua, fazer alguma coisa para melhorar a minha vida. Eu entendo, irmão Henrique. Então você está cansado da igreja? Eu estou cansado de estar aqui, sabe? De viver isso. Você está sendo perseguido, irmão? Eu sinto perseguido o tempo todo, né? Assim, as coisas que eu vou fazer, parece que as pessoas ficam sempre ali em cima, aquela coisa, como se não confiasse, eu estivesse julgando, né? E aí eu não estou me sentindo bem. Certo, irmão. Antes de você tomar essa decisão, eu gostaria que você me fizesse um favor. Sim. Pegue um copo de água, bem cheio. Eu quero que você dê uma volta aqui na igreja, mas você tem uma missão. Você não pode derramar uma gota sequer desse copo. Se você concluir essa missão com perfeição, você tem a minha bênção para sair da igreja. É fácil Sinta-se à demais. vontade. Então vamos lá. É só uma volta e eu posso ir embora. Com um copo cheio. Se você não derramar nenhuma gota de água, você está liberado. Certeza absoluta. Cuidado, hein? Está balançando muito. Certeza absoluta. Prontinho? Agora eu quero só te fazer uma pergunta, irmão Henrique. Vou deixar aqui no cantinho. Quando você estava dando essa volta na igreja, quantas pessoas você ouviu falando mal de você? Nenhuma. Quem perseguiu você ou falou algo contra a sua pessoa? Não percebi ninguém. Você sentiu alguma provação, alguma dificuldade? Não senti nada, eu só foquei ali no que eu tinha que fazer, né? Ah, então você focou no que eu pedi para você fazer? Eu fui focado para não... Qual que era o seu foco? Era não derramar água, em hipótese alguma, senão só não deixava eu ir. Sabe o que acontece, irmão Henrique? Muitas pessoas estão querendo sair da igreja porque estão focando naquilo que as pessoas estão falando. Mas se assim como você focou nesse copo, você focar em Cristo, você não vai ouvir ninguém falando mal de você. Amém. Você não vai encontrar perseguição e provação na sua vida, porque você está focado em Cristo. Quem entra na igreja para servir a Cristo, não foca nas pessoas, mas foca no propósito. Então, a partir de hoje, irmão Henrique, foque no propósito, que você não verá essas dificuldades. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos focados nos problemas, nas vozes que estão tentando nos paralisar, estão tentando nos calar. Mas a instrução do Senhor para mim e para você é: foque no propósito. O próprio Jesus, ele nos ensina: eu prossigo para o alvo, para o motivo da plena soberania. Jesus, por diversas vezes, ele foi afrontado a deixar o seu propósito. Mas ele diz: não, eu sei da onde vim e eu sei para onde vou. Eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e ele está nos céus intercedendo por mim. Então nós precisamos ter o foco na coisa certa. Porque enquanto o irmão Henrique estava desfocado, ele estava ouvindo os barulhos do mundo. Ele estava focado nas coisas do mundo que tenta paralisar. Mas a partir do momento que
lhe foi entregue um foco, um alvo, ele entendeu que quando ele está concentrado, ele não vai ver as dificuldades ao seu redor, porque o Senhor está guardando a vida dele. E assim somos nós. Só que nós precisamos ser cristãos maduros. Hebreus, capítulo de número 5. Olha o que diz aqui, do versículo 11 ao 14. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, ao ver alguns dos problemas com os quais Tiago lidava, nós percebemos que todos apresentavam características de crianças pequenas, de cristãos imaturos. Mas eu tenho algo para dizer para vocês nessa noite. Deus, Ele está à procura de pessoas maduras para realizar a sua obra. Nós temos que entender que o Senhor está procurando essas pessoas, mas por vezes Ele só consegue encontrar crianças incapazes de sequer viver em uma comunidade. Assim como o irmão Henrique relatou aqui nessa ilustração que nós fizemos, nós percebemos que hoje muitas pessoas estão trocando de igreja porque não suportam ouvir uma crítica, porque estão focados demais nos problemas da igreja, estão focados demais, mas a equipe de louvor não está tão bem, mas não se dispõe a ajudar. Ele está focado, mas a pregação não está tão boa, mas não está focado em ajudar nas tantas necessidades que existem dentro da igreja, que permitiria o pastor ter mais tempo para estudar, mais tempo para buscar. Mas enquanto não se levantam essas pessoas, aquela liderança que foi levantada precisa trabalhar e fazer acontecer. Mas se nós tivéssemos mais pessoas com esse mesmo entendimento, eu tenho a convicção e a certeza de que as coisas iriam fluir de uma forma muito diferente. E nós precisamos ter esse entendimento. E aqui nessa carta, quando nós começamos aqui no seu primeiro capítulo, no primeiro versículo, há algo que chama muito a atenção. Porque diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero entrar muito nesses detalhes, mas existe uma discussão teológica de quem é esse Tiago. Existem 4 possíveis candidatos, mas a maioria dos teólogos entendem que o candidato mais provável é Tiago, irmão de Jesus. E quando eu digo irmão, eu quero dizer meu irmão. E Tiago, a palavra diz lá no Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo 5, que ele, juntamente com os outros irmãos de Jesus, não acreditavam em Jesus durante o seu ministério aqui na terra. Eles não acreditavam que ele de fato era o Messias, que ele era o Senhor Jesus Cristo. Mas Tiago, depois da ressurreição de Cristo, ele teve um entendimento e ele começou a ver que realmente Jesus era o Messias, era o Salvador, o Redentor. E então ele se transforma num grande líder da igreja em Jerusalém. Paulo chamou Tiago de pilar da igreja. Tiago, ele foi um líder muito importante no concílio que houve em Jerusalém. A tradição afirma que Tiago, ele orava tanto, que ele era um homem íntegro e um homem de oração, que os seus joelhos eram tão grossos como de um camelo. Ele era um homem devoto a orar, a entregar a sua vida a Cristo. Só que nós percebemos que inicialmente ele não acreditava. Então, de incrédulo a crente, de crente a líder, mas aqui de líder a servo.
E ele inicia essa carta com toda a humildade. Ele não se apresenta como irmão de Jesus, ele não se apresenta como líder da igreja, como pilar da igreja, mas ele se apresenta como servo de Cristo, como servo do Senhor. E o que isso é importante e relevante? Não importa qual seja a nossa condição, não importa qual seja o cargo, todos nós somos servos de Cristo, servos do Senhor, e é isso que realmente importa. Ah não, mas é pastor, é bispo, é apóstolo, é missionário, isso não importa. Todos nós somos servos. O Senhor nos chamou para servir. Ele nos chamou e Ele não está preocupado com cargo. É um tempo que o Senhor está tirando cargo e colocando em cargo. Todo aquele que aceitar o chamado vai viver o sobrenatural de Deus. E Ele chama a mim, Ele chama a você a fazer a diferença. E essa é a transformação que o Evangelho produz. E nós temos que entender que é impossível alguém ser um verdadeiro cristão sem primeiro ser humilde de espírito, sem primeiro ter essa disposição para servir e fazer a diferença. Charles Spurgeon, ele diz que Deus não deseja nada de nós, exceto as nossas próprias necessidades. Não é o que temos, mas o que nós não temos, que é o primeiro ponto de contato entre Deus e a nossa alma. E Tiago, ele vai escrever aqui as 12 tribos dispersas entre as nações. Às vezes nós lemos isso aqui e não entendemos. Mas quem são essas 12 tribos dispersas? São cristãos judeus, muito provavelmente aqueles que se converteram lá com o sermão de Pedro em Pentecostes. E depois do martírio que teve ali contra Estevão, que a igreja estava perseguida, depois leia lá Atos capítulo de número 8, lá em Atos 11 também fala sobre isso, e a igreja estava dispersa por causa daquele martírio. Então nós vamos ver aqui que esses judeus crentes estão espalhados no mundo inteiro, mas não porque eles estavam procurando algo melhor, não porque eles estavam buscando uma outra igreja ou um outro lugar para estarem, mas porque eles estavam sendo perseguidos. Aquele povo era cristão, mas eles estavam enfrentando dificuldades, eles estavam enfrentando perseguições. Eles perderam a sua liberdade, perderam as suas casas, os seus bens, os seus vínculos familiares. E eles estavam vivendo um momento de incerteza, um momento de instabilidade, de insegurança. E aí nós começamos a perceber que, assim como eles, nós somos um povo especial, mas nós não somos isentos de aflições. Não estamos isentos de dificuldades, de tribulações, nós não estamos imunes aos problemas. A vida cristã que eu e você abraçamos não é de forma alguma uma redoma de vidro, não é de forma alguma uma estufa, não é um mar de rosas. Nós não estamos blindados de ter que enfrentar provações, problemas, porque nós não somos poupados muitas vezes dos problemas, mas nos problemas o Senhor está conosco, Ele está nos guardando. Então existe uma grande diferença, porque muitas vezes haverá sim dificuldades, mas o Senhor está em todas elas. E o destino final daqueles que estão sendo provados por Cristo é receber a coroa da vida. É isso que o Senhor tem para nós. Então Tiago, falando aqui sobre provações da vida cristã, ele vai nos ensinar 4 verdades fundamentais. E o primeiro versículo que eu quero ler aqui, o versículo 2, que diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Repitam comigo: grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Meu Deus do céu, temos que estar alegres pelo fato, e não é qualquer alegria, é uma grande alegria,
pelo fato de passarmos por várias provações. Então, o primeiro ensinamento de Tiago para mim e para você é que as provações, elas são compatíveis com a vida cristã. Então, mesmo nós sabendo que a vida cristã não é um mar de rosas, muitas vezes somos pegos questionando. Entram-se os porquês da vida. Mas por que isso está acontecendo comigo? Mas por que tamanha prova na minha vida? Mas por que essa crise novamente? Mas por que essa dificuldade novamente? E começamos a chorar, começamos a murmurar, começamos a reclamar. Mas nós não lembramos de nos alegrar, como a palavra diz. Isso nós não lembramos. Nós só estamos alegres quando a promessa se cumpre. Quando os nossos olhos contemplam aquilo que é sobrenatural à nossa frente. Mas nas provações nós ficamos questionando. Mas irmãos, tem aquele ditado muito conhecido: se a vida lhe der limões, faça uma limonada. O fundo desse ditado popular, ele é bíblico. Não é fácil. Porque limões, a gente sabe que são azedos. A gente precisa adoçar. Muitas vezes não é fácil. Eu desafiaria qualquer um aqui a chupar um limão sem fazer a cara feia. Acredito que ninguém ia conseguir. Eu não consigo. Mas o que nós precisamos fazer é passar nas provações sorrindo, se alegrando. É isso que nós precisamos. E ao longo das Escrituras nós vamos encontrar diversas pessoas que transformaram a derrota em vitória, que transformaram crises em triunfos. E é isso que o Senhor tem para cada um de nós ainda hoje. Tiago afirma que nós poderemos ter essa mesma experiência hoje. Em quaisquer provações, nós podemos ser vitoriosos por meio da fé em Cristo Jesus. E Deus, Ele diz para cada um de nós: esperem por provações. E o entendimento que nós vamos ter é: a questão não é se teremos provações, mas quando elas chegarão. Isso é uma certeza, é um fato. Jesus advertiu: no mundo tereis aflições, mas o que? Tem de bom ânimo. O apóstolo Paulo, ele diz: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Repitam comigo: por muitas tribulações. Percebam, não poucas, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo ainda diz: todos, e prestem atenção, não apenas alguns, todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos vão ser perseguidos. O grande patriarca Jó, ele disse: o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para o céu. Então as perseguições, as dificuldades, elas são de fato compatíveis com a vida cristã. Eu não sei o que você está passando nessa noite. Eu não sei quais são as lutas, quais são as tribulações, as dificuldades, os levantes que têm se levantado contra a sua vida, mas não fique preocupado, não fique esmurecido, não fique triste, você não é uma exceção. Todos nós temos desafios, todos nós temos dificuldades, mas todos nós temos acesso ao nosso Redentor, que nos livra de todas as dificuldades. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. É muito importante relembrar que as provações são compatíveis com a vida cristã, para nós não murmurarmos, para nós não reclamarmos quando elas acontecerem. O povo de Deus sempre passou por lutas e nem Jesus prometeu ausência de luta, nem Jesus foi poupado das lutas. E aí nós não podemos nos apegar a
versículos isolados, como muitas vezes as pessoas querem fazer. Às vezes eu vejo alguns comentários na internet ou de pessoas que falam baseado em versículos isolados. E aí muitas vezes a pessoa começa a ler. Eu vou dar um exemplo do Salmo 23 porque ele é muito conhecido. Aí a pessoa abre a sua Bíblia: Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Aí a pessoa fecha a Bíblia. Aí ela vai com o dedo assim, vai marcando. E aí ela abre. Se for um versículo pesado, ela fecha. Não, deu algum erro aqui. Eu vou abrir de novo. Aí ela abriu. Abriu aqui em Salmos 23. Aí ela começa: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Glória a Deus. Oh, aleluias, é isso que eu precisava. E ela continua: em verdes pastos me faz repousar, me conduz às águas tranquilas. Oh, glória, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluias, glória a Deus, é tudo que eu precisava para hoje. Fechou a Bíblia. Vamos continuar aqui? Olha o que diz: mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Meu amigo, quando você declara aqui, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não vai faltar nada, nem vales da sombra da morte vai faltar. Isso é um fato. Mas o que o salmista está dizendo, a diferença é, quando nós estamos com Cristo, é que mesmo que eu ande pelo vale, o Senhor está comigo. Ele está me guardando, Ele está cuidando. Mesmo que exista o vale, mesmo que exista a cova, mesmo que exista a tempestade, Ele está conosco. Então não se trata da ausência de lutas, mas de quem está presente no meio delas. E o Senhor está conosco. Então nós não devemos temer mal algum. Mas não é pela ausência de lutas, mas é pela segurança e a garantia de que Cristo está ao nosso lado, de que Cristo luta as nossas guerras, de que Ele é o nosso Redentor, de que Ele é o nosso guardador, de que Ele é quem dá ordens aos anjos ao nosso respeito, para que retire toda a pedra de tropeço, para que retire todo o dardo do inflamado do maligno. Ele é aquele que nos garante: nenhuma arma forjada, nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor está te guardando, Ele está te protegendo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. As provações que nós enfrentamos, elas podem proceder de diversas maneiras, de diversas formas. Primeiro, ela vem da nossa humanidade. Nós pertencemos à raça humana. Então, naturalmente, sofremos, padecemos enfermidades. Estamos sujeitos a enfrentar e sofrer acidentes, desapontamentos, descontentamentos. Então, isso por si só, a nossa própria natureza, já traz diversas provações para a nossa vida. Mas segundo, elas procedem da nossa natureza pecaminosa. Muitas vezes nós criamos os problemas com a nossa língua. Muitas vezes nós criamos os problemas com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas omissões. Mas em terceiro, as provações também procedem de nossa vida cristã. E Pedro vai enfatizar isso em sua primeira epístola, lá no capítulo 4, versículo 12, ele diz: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a prová-los, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo com vós. Esse fogo que está surgindo não é algo estranho, não é algo extraordinário. É um fogo ardente que surge para provar a vossa fé. Então, espere por isso, é tranquilo, é natural. Por quê? Porque Satanás luta contra nós. O mundo se opõe a nós, tornando a nossa vida uma luta diária, uma luta constante, uma batalha. A palavra diz lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, que o inimigo, o nosso adversário,
Ele está ao derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. E Ele está querendo tragar a mim e a você, constantemente, querendo nos intimidar, nos afrontar, nos paralisar, mas o Senhor está conosco, amém? Em quarto lugar, algumas provações, elas visam trazer glória ao nome de Deus. Se nós analisarmos atentamente o Evangelho de João, lá no capítulo 9, versículo 3, a palavra vai falar que um homem cego de nascença foi curado. E aí perguntaram, mas por que ele foi curado? Quem pecou? Os seus pais ou ele que pecou? E a palavra lá, João registra que tudo isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Em segundo lugar, nós vamos entender que as provações, elas são variadas. Aqui ele diz, passarem por diversas provações. A palavra várias vem do grego poikilos, que significa diversas cores, significa multicolorido. As provações, então, elas são policromáticas. Elas têm intensidades. Muitas vezes as provas serão um rosa choque, um rosa clarinho, um rosa bebê, um azul bebê. Outras vezes será um cinza. Às vezes a coisa vai ficar preta. Então são diversas cores. E não apenas cores, mas também intensidades. O que Tiago está nos dizendo aqui é que as provações em nossas vidas têm diversas tonalidades e também graus de intensidade. Provas tranquilas, provas meio tensas, mas também tem provas que nós somos sujeitos que são tenebrosas, que são escuras, que são desafiadoras, que vêm de fato ali de encontro ao nosso coração. Mas o importante é saber que independentemente da prova, Deus, Ele está no controle. Se a sua prova não é tão grande, ou se a sua prova é extremamente tenebrosa, o Senhor, Ele está contigo. E Ele vai capacitar você para enfrentar essa luta. Ele vai capacitar você para enfrentar cada tonalidade de prova que vier sobre a sua vida. Ele vai capacitar você. Eu sei que tem horas que você vai dizer, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não consigo mais. Está muito difícil, está insuportável, é uma dor muito grande, eu não consigo. Mas o Senhor, Ele não vai te dar nenhuma cruz que você não consiga carregar. Ele vai cuidar de você, Ele vai te capacitar. Quando Ele permite você passar pela prova, Ele vai sustentar você. Então não desanime, não desista. Em terceiro lugar, as provações, graças a Deus, são passageiras. O motivo de grande alegria é o passardes, não é ficardes. Em várias provações. Olha o que ele diz. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não é ficar nas provações, é passar por elas. As provas, elas são compatíveis com a vida cristã. Elas são variadas, mas elas também são passageiras. Elas não vão durar a vida inteira. Ninguém aguentaria uma vida inteira de turbulência. Ninguém aguentaria uma vida inteira de tribulações. Já imaginou você o tempo todo dentro de um barco, no meio de um mar, balançando de um lado para o outro? Você não suportaria. Você não aguentaria. Então isso vai passar. Ah, mas eu estou chorando hoje. Mas pela manhã a alegria vai vir. Mas a tempestade está muito grande. Mas depois da tempestade vem a bonança. Não, mas o deserto está muito árido, está muito seco. Mas o Senhor, Ele vai te prover. E você vai chegar na Canaã de Deus, na grande Jerusalém. Ele está contigo. Não vamos ficar estacionados, estagnados na arena das provações. Nós estamos passando por elas. Alguns vão passar de avião supersônico, outros vão passar de trem-bala, outros vão passar de carro, outros de bicicleta, outros caminhando, outros engatinhando. Não importa em que fase você está. Está difícil,
Vai se arrastando, mas vai. Está difícil, está doendo, continua caminhando, continua perseverando, porque você vai passar. Não se compare com os outros, foque no propósito. Talvez alguém vai passar mais rápido do que você, mas você também vai passar. Enquanto você estiver ali, o Senhor vai estar te moldando, Ele vai estar te capacitando, Ele vai estar alinhando você para viver um propósito e algo sobrenatural. Todos vão passar. Essa prova que parece estar agarrada, impregnada, estagnada, ela vai passar. Aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho e você vai viver o sobrenatural. Deus é um Deus que faz isso, porque as provas, elas são passageiras. Você pode estar com um nevoeiro em sua alma, mas Deus, Ele é poderoso para levar você até as alturas e mostrar para você que onde Ele governa, você pode experimentar tudo de uma forma clara, de uma forma transparente na sua alma, na sua mente e no seu coração. Você pode até estar chorando hoje, mas eu creio e profetizo no nome de Jesus que logo mais você estará celebrando. Logo mais você estará declarando, às vezes, aquele motivo que tem levado você a um lugar de solidão, de tristeza, de dor. Amanhã será o maior testemunho de milagre da sua vida. Mas por que isso acontece? Porque Deus, Ele tem o poder de transformar o seu maior deserto em o seu maior testemunho de milagre. Ele tem o poder de transformar o seu motivo de maior dor na sua maior razão de alegria. O Senhor é poderoso para transformar o seu deserto em manancial, a estação seca em rios de águas vivas. Creia no poder sobrenatural de Deus, no poder transformador de Deus. Aquela causa hoje que te faz chorar, que te faz lamentar, amanhã você dará a glória a Deus e entenderá qual foi o propósito, por que aquele processo, por que aquele desafio, por que aquela dor. Deus, Ele é poderoso para reverter a situação, para transformar qualquer vale, qualquer cova em um lugar de bênção para você, transformar em mananciais, em águas profundas. E as provações também, elas são pedagógicas. Versículo 3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. As provações, elas são compatíveis com a vida cristã. Elas são variadas em suas formas e intensidade. Elas são passageiras, mas elas também são pedagógicas. Deus permite essas provas em nossas vidas e não são por acaso. Deus, Ele não vai provar você por qualquer coisa, mas é por uma razão, é por um propósito. As provas, elas são instrumentos de Deus para trabalhar em nós, porque Deus, Ele está esculpindo em nós o caráter de Cristo. Ele está nos moldando, nos alinhando. A provação da nossa fé faz nos lembrar dos ourives. Eles pegam um metal e eles vão aquecer ele de uma maneira tal que ele vai ser purificado. Se aquele metal tivesse vida e pudesse se expressar, muito provável que ele reclamaria. Mas na verdade, ele está sendo purificado e se tornando muito mais valioso por causa daquela provação. Está valorizando e tornando ele muito mais legítimo do que ele era outrora. A provação, ela não destrói você, ela purifica você. Ela vai transformar você, ela vai fortalecer você. Você não vai sair mais fraco da prova, você vai sair mais forte, de cabeça erguida, confiante no que o Senhor tem para você. Deus, muitas vezes, Ele vai usar ferramentas para tirar algumas lascas da nossa vida. E todas as vezes que aquelas ferramentas são utilizadas, vai doer,
vai machucar, mas vai curar, vai transformar. Essas ferramentas, esse formão que é utilizado para nos moldar, são as provas. Deixa o carpinteiro trabalhar. Deixa o oleiro te moldar. Deixa ele trabalhar na sua vida, porque ele está purificando você e transformando você em algo extremamente valioso e resistente e forte. Quando na nossa vida está tudo correndo muito bem, nós achamos que estamos indo de uma forma espetacular. E aí nós agimos como o capitão da nossa alma. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou o piloto. Eu não preciso de Jesus. Eu estou alcançando tudo que eu almejo, tudo que eu desejo. Mas quando vem as provações, a gente encurva a cabeça e fala: Senhor, eu não conhecia o fim dessa linha. E lá em Provérbios diz assim: há caminhos que para o homem parecem bem, parecem caminhos de vida, mas o seu fim é a morte. Mas Jesus, Ele conhece todo o trajeto da tua história. E aí quando nós entendemos que de fato nós não somos quem pensamos que somos, isso gera arrependimento, gera dependência, gera temor. E aí o que nós precisamos fazer? Nos render aos pés do Senhor. Sabe quando os nossos filhos, eles querem fazer algo, pensam que já são grandes, que cresceram e já sabem fazer as coisas? E aí eles vão fazer algo sem nos comunicar. Não, eu dou conta. E ele começa a mexer, quando o negócio está tudo bagunçado, pipinado. Pai, aconteceu um negócio. Deu errado. É exatamente isso que acontece quando nós tentamos governar a nossa vida sem o Senhor. Quantas vezes eu comecei a fazer coisas. Eu acabei de lembrar de algo aqui. Meu avô está ali. Quando eu era adolescente, meu avô me deu um computador. Um computadorzinho antigo, mas aquilo para mim era, meu Deus, era algo incrível. Na época do Windows 95. E aí eu me lembro até hoje que eu montei ele lá no meu quarto, ele organizou lá tudo para mim, deixou tudo arrumadinho. E aí eu queria ser técnico, porque o meu avô mexia com isso, meu pai mexia com isso. E eu falei: rapaz, eu quero ver se eu sou bom mesmo. Meu avô me deu umas dicas aqui, falou algumas coisas, eu vou desmontar esse computador todinho e vou montar de novo. E aí eu desmontei o computador, encaixei, não faltou nada. Eu falei: não faltou nem um parafuso. Na hora que eu liguei na tomada, pipocou. Aí eu falei: vixe, agora eu tenho que chamar meu avô. É exatamente isso que acontece. O que eu fiz? Eu mudei a voltagem da fonte. Eu liguei no 110, coloquei no 220. Explodiu na hora. Eu lembro que eu já tentei arrumar a televisão lá em casa. Meu pai viajou, a TV estragou. Eu falei: mas rapaz, isso aqui é moleza. Eu desmontei a televisão inteira. Aí era um botãozinho que tinha saído lá. E aí meu pai chegou e eu me gabando: deu certo. Às vezes dá certo, mas às vezes não dá não. Quantas coisas que eu já fiz na minha vida assim, que eu falava assim: não, eu já sou bom, eu já sei, eu vou guiar, eu consigo, eu estou preparado, estou capacitado. Dava errado, eu tinha que chamar o pai para consertar a cagada. E é assim na nossa vida cristã. Só que se nós tivéssemos entendimento de consultar a Cristo antes, nós não passaríamos por isso. Porque Ele já nos direcionaria para viver aquilo que Ele tem para nós. Aí quando vem a luta, a prova eu não sou tão forte assim. Eu não sou tão sabichão assim. E aí nós temos que correr para Ele. Então corra para o Senhor. Essas provações, elas têm um propósito. Você ser uma pessoa confirmada, porque a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É o que Tiago está dizendo. Deus, Ele não se contenta com um trabalho inacabado, com um trabalho incompleto. Ele quer realizar uma obra perfeita. E Ele deseja
o produto final de uma forma madura, de uma forma completa. E é você, sou eu, somos nós. E tem uma notícia, porque se nós resistirmos, nós vamos sofrer, porque o Senhor não vai desistir. Ele vai nos disciplinar até nós nos rendermos. Veja o que aconteceu com Jonas. Jonas vai pregar em Nínive. Ele tentou resistir, ele tentou fugir, mas não adiantou. Então, se nós nos sujeitarmos ao Senhor, Ele já vai realizar a obra em nós. Então pare de fugir, aceite o propósito, aceite as provações, extraia o que há de melhor. E as provações, elas vão trabalhar ao nosso favor e não contra nós. Olha o que diz lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós olharmos lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, dos versículos 17 ao 18, vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas as coisas que não se veem, porque aquilo que se vê é transitório, é passageiro, é temporário, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que nós não enxergamos hoje, mas nós vemos e acreditamos pela fé, é algo eterno. E aquilo que nós passamos aqui, Paulo está dizendo, a nossa leve e momentânea tribulação, aquilo que há de melhor para nós está guardado na eternidade. É para isso que nós estamos aqui. E aqui nós vamos fazer uma distinção entre provação e tentação. Porque Deus, Ele não tenta ninguém, Deus, Ele prova. Agora, Satanás, o nosso adversário, ele não prova ninguém, ele tenta. O projeto de Deus é aperfeiçoar você e fortalecer você. Por isso ele prova, para que você seja como um ouro depurado. Deus, ele nos prova para tirar o melhor de nós. Satanás, ele nos tenta para tirar o pior de nós, para revelar a nossa pior natureza. E as provas, elas estão chegando para Deus tratar determinadas áreas das nossas vidas. Muitas vezes existe uma área vulnerável, talvez o casamento, talvez a saúde, talvez a família. Há um flanco aberto que precisa ser fechado. Existem áreas de risco, situações de risco, mas que o Senhor está atuando para nos moldar, Ele está trabalhando em nós. E aí, meus irmãos, nós temos que pedir perdão para Deus. Porque via de regra nós não passamos por essas dificuldades com alegria. É verdade ou não é? Quantos aqui estão alegres com as provações que estão passando hoje? Levanta a mão. Tem alguém alegre? Seja sincero. Nós ficamos aborrecidos, ficamos desanimados, ficamos como o salmista. Lá no Salmos 13. Ele inicia dizendo: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Ele diz: até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando tereis inquietações no íntimo e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Até quando, Senhor? Olhe para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Muitas vezes nós ainda somos mimados, exagerados, sentimentais. Senhor, eu vou dormir o sono da morte. Senhor, eu não vou resistir, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Olhe para mim, o meu problema é pior, o meu problema é mais grave. Até quando, Senhor? Meus irmãos, tem de motivo, Tiago está dizendo, não de alguma alegria, mas ele diz, motivo de grande, de toda alegria. E foi isso que impactou o mundo daquela época, porque os crentes, eles glorificavam a Deus mesmo diante das provas.
Eles perdiam os seus bens e celebravam. Eles eram presos e davam glória a Deus. Eles eram perseguidos e glorificavam. Eles eram açoitados e saíam de lá regozijando, se alegrando no Senhor pelo privilégio de sofrer por Cristo. Eles eram jogados nas arenas para serem pisoteados pelos touros, mordidos pelos cães, devorados pelos leões, mas eles glorificavam. E a palavra diz: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Isso é motivo de alegria, é motivo de nós regozijarmos no Senhor. Então que Deus nos ajude, porque ou o Senhor nos capacita, ou nós não teremos a mínima condição de reagir às provas da maneira como qual devemos agir. A nossa esperança está em Cristo Jesus, não está em homens, não está na força, não está na habilidade, não está na igreja, não está no pastor, não está na denominação, não está na economia, não está na saúde, não está na política, está única e exclusivamente no Senhor. Então que Deus nos fortaleça, que Deus nos coloque um cântico de louvor em nossos lábios para agradecer, que Ele adestre as nossas mãos para a peleja, que Ele firme os nossos pés para caminhar, ainda que venham as dificuldades, que Ele firme os nossos passos, que Ele nos retire de um charco de lodo, que Ele enche o nosso coração de gratidão e os nossos lábios de louvor a Ele. Agora entenda uma coisa, a nossa alegria não está no fato de que gostamos de sofrer, não, 1000 vezes não. A nossa alegria está no fato de que se nós estamos sofrendo, que nós estamos sendo provados, Deus está no controle, e Ele tem um propósito, e Ele está trabalhando em nossas vidas. Nós não fazemos apologia ao sofrimento, não somos masoquistas, nós não exaltamos o sofrimento, mas nós acreditamos que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos vales, mesmo em meio aos desertos, o Senhor está nos conduzindo para uma vitória gloriosa. Ele está nos conduzindo para um lugar eterno. É só mais um pouquinho e o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele vai retirar do nosso coração toda a dor, toda a angústia, toda a tristeza. Não necessariamente nós precisamos aplaudir. Eu estou sofrendo, palmas, aplausos, não é isso. Não sejamos hipócritas, mas é confiar que o Senhor está cuidando de nós. Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênçãos sem medidas sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós precisamos entender o que a Bíblia está nos dizendo sobre o valor das provas. As provas são para nos moldar, nós não vamos ser destruídos, mas capacitados. Sabe, Deus é tão bom, porque se Ele nos entregasse tudo aquilo que nós pedimos, muitas vezes nós poderíamos morrer, poderíamos ser destruídos. Muitas vezes pedimos uma pedra, pensando que estamos pedindo pão. Pedimos serpente, pensando que estamos pedindo peixe. Mas o Senhor, Ele vai conceder para mim e para você somente aquilo que é para nos levar a viver algo extraordinário. E cada um de nós precisamos parar de orar para que Deus nos dê tudo aquilo que nós queremos e almejamos para ser felizes. E devemos começar a fazer uma nova oração. E essa oração que devemos fazer é: Deus, por favor, não me dê coisa alguma com que eu não possa lidar e ainda mantê-lo em primeiro lugar na minha vida. Porque existem coisas que nós pedimos e às vezes conseguimos, que nos afasta da presença de Deus. Mas o que a palavra de Deus diz é: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De nada adianta. Então que o Senhor nos dê aquilo que vai nos levar a lugar altos, mas que não nos afaste da presença dEle, que não roube o primeiro lugar na nossa vida, que é o Senhor. Amém? Nós temos que pedir com o coração confiante. Os destinatários aqui da carta de Tiago, eles estavam com dificuldades de orar. Se a gente olhar lá no capítulo 4. E qual deveria ser o teor dessas orações ao passarem pelas dificuldades que estavam sendo enviadas por Deus? E Tiago dá aqui a resposta. Ele diz: se algum de vocês
tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça sabedoria para o Senhor, para Ele te direcionar. Porque às vezes a gente pensa assim: por que eu não peço força? Por que eu não peço graça? Por que eu não peço para me livrar dessa tribulação, dessa dificuldade? Por um motivo: a fim de não desperdiçar as oportunidades que Deus te concedeu para te transformar em algo melhor. Então peça sabedoria. A sabedoria, ela nos ajuda a entender como usar essas circunstâncias difíceis para o nosso bem e para a glória de Deus. E Tiago, ele não explica apenas o que pedir, que é a sabedoria, mas também como pedir. Como que nós devemos pedir? Versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago compara o cristão com as ondas do mar, que são levadas de um lado para o outro. Isso é a dúvida, são os altos e baixos. Assim é o homem de ânimo dobre. A fé diz sim, a incredulidade diz não. De repente ele está animado, sim, beleza, confiei, entendi. Depois ele tem um baixo, não entendi, eu acho que não é isso. E ele duvida. E quem duvida, ele é jogado de um lado para o outro, mas não vive a plenitude. Foi a dúvida que fez Pedro afundar nas ondas. Porque enquanto ele caminhava ali na direção de Jesus, e ele estava focado no propósito, como o Henrique estava, ele estava caminhando, mesmo com paredes e ventos soprando, aquelas ondas, aquele mar agitado, aquele mar revolto. Mas a partir do momento que ele deixou de caminhar por fé e começou a olhar para as adversidades, ele começou a afundar. E Jesus estendeu a mão para ele e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então a dúvida vai nos impedir de viver o sobrenatural. Vamos pedir com fé. Muitos cristãos estão vivendo como rolhas, subindo e descendo com as ondas, indo para frente e para trás, mas não estão vivendo o sobrenatural. Isso é instabilidade. E a instabilidade e a imaturidade, elas caminham juntos. Então vamos confiar no Senhor. Percebam que aqui no finalzinho, no versículo 12, Tiago encerra. E nós também vamos encerrar com uma bem-aventurança, onde ele diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Perceba que Tiago começa, versículo 2, considere um motivo de grande alegria. E ele finaliza também com alegria. O que isso significa? A perspectiva determina o resultado. Comece alegre, passe nas provações com alegria, e você será feliz quando for provado e aprovado e receber a coroa da vida. Primeiro vem a cruz, depois a coroa. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Deus, Ele não nos ajuda removendo ali as provações, mas sim fazendo com que elas trabalhem ao nosso favor e nos molde cada vez mais. Amém? Se coloque de pé. Quantos entenderam? Quantos aqui entenderam a mensagem? Amém?